Caramba, gente, que filme legal de se assistir. O Último Duelo me lembrou uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, que a verdade é sempre contada pelo vitorioso. Quem sabe essa frase não se aplica pra você também. O Último Duelo conta a história do duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouge, interpretado por Matt Damon, e o escudeiro Jacques Legris, interpretado por Adam Driver, que foi acusado de ter violado a esposa do primeiro. Tá aí, um filme que é baseado em fatos reais e tentou na maior parte do tempo não mudar nada na sua história. Eu tô tão mal acostumado com Hollywood hoje em dia que eu fico surpreso quando eu me vejo falando isso. A história já é super interessante por si só, principalmente pros fãs de história como eu, porque conta como foi o último duelo que o rei da França e o seu parlamento permitiu na história, né? Não teve mais nenhum outro desse. E o filme também entra em uma dinâmica muito legal porque ele conta a história dessas três pessoas nos seus próprios pontos de vista. Porque normalmente na vida real os nossos problemas são sempre contados mais ou menos desse jeito nas nossas próprias cabeças. A gente sempre vai tentar puxar a corda um pouco pro nosso lado, como as pessoas do outro lado vão tentar fazer a mesma coisa. Mas vamos admitir que a verdade absoluta tá em uma área um pouco mais cinza do que essa. Então foi bem legal de ver aqui em O Último Duelo ele contando a história desse jeito, nessas três perspectivas. E a narrativa se resume apenas a isso, a essas três perspectivas. Não tem nada sobre a história do continente, o que estava acontecendo, sobre a coroa, sobre a política na época, o que ajuda bastante o telespectador a ficar focado apenas nessa história. Mas a mesma é contada de uma forma bem lenta e eu diria que repetitiva até às vezes. Eu gostaria que esse filme tivesse pelo menos uns 15, 20 minutos a menos, porque isso ajudaria bastante o telespectador a manter ainda mais o foco que estava nessa história. Mas enfim, isso não é nada que vai atrapalhar muita coisa aqui no Último Duelo. Falando agora das atuações, todo mundo atuou muito bem aqui no filme. Desde o Matt Damon como aquele cara cabeça quente, o Adam Driver como esse galanteador super eloquente e a Jodie Comer no meio disso tudo. Mas o que também ajuda bastante em todas essas atuações é que a cada perspectiva que o filme vai mostrando pra gente, a gente vê a câmera mudando um pouquinho, os diálogos mudando levemente também, o que no final das contas deixa você, o telespectador, duvidando da versão de cada um desses personagens. A gente começa a acreditar nesses personagens e depois de 20 minutos a gente tá duvidando dos mesmos. Eu achei isso um belo jeito de se contar uma história e deixar os atores fazendo o mesmo e ainda assim dá espaço para o telespectador tirar suas próprias conclusões. E isso pode ser uma reclamação muito sem noção da minha parte, mas eu gostaria muito que essas produções de Hollywood tivessem um pouco mais de coragem quando eles vão escolher os atores para os seus filmes, né? E vocês podem estar falando aqui agora, mas Bruno, você acabou de falar que todas as atuações foram muito boas e realmente foram. Foram boas, me levem a mal. Mas o filme se passa na França, eu acharia bem legal se a produção tivesse contratado atores franceses para fazer o papel desses personagens, mas a gente entende. Nomes como Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck e principalmente a Jodie Comer elevam muito a expectativa de um retorno financeiro para essas produções. Mas não custa nada sonhar, né? Eu também gostei bastante da atenção aos pequenos detalhes aqui no filme, porque realmente o mesmo tenta ser muito fiel e realista a tudo que tá contando pro telespectador. E não me pergunte como eu sei isso, mas era costumeiro naquela época os grandes nobres estarem empunhando essas grandes espadas super ornamentais e super bonitas, em vez de outros objetos na mão quando eles fossem lutar. O que me deu uma surpresa muito grande quando eu vi no duelo, no final do filme, esses personagens tendo uma dificuldade enorme para penetrar a armadura de cada um, já que é fato que essas armaduras pesadas eram muito mais suscetíveis a ataques de objetos contundentes, como martelos e etc., e não de objetos cortantes como espadas. Tá aí, foi algo super pequeno, mas que mostra como o diretor Ridley Scott estava super preocupado em deixar tudo o mais realista possível pro telespectador. Então, no geral, gente, eu gostei muito de O Último Duelo, porque as atuações foram muito boas, o filme também conta a história de uma forma muito legal na visão desses três personagens, mas o mais legal de tudo, na minha opinião, foi que o filme dá uma atenção aos pequenos detalhes muito grande, o que é bem difícil de ver em Hollywood hoje em dia. Eu ainda assim gostaria de ter visto um pouco menos de história sendo contada para o telespectador, porque às vezes eles fazem isso de uma maneira um pouco maçante, um pouco repetitiva, né? Dava para ter cortado uns 15, 20 minutos aqui do filme que eu acho, na minha opinião, as coisas ficariam um pouco melhores. Então é por tudo isso que a minha nota para O Último Duelo é um 7. Eu recomendo a todos vocês, assistam, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E depois de ver se você já viu O Último Duelo, me diz tudo o que você achou do filme aqui embaixo e como sempre, não se esquece, deixa aquele like, clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente e se inscreve aqui embaixo. E o meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.